Estava aqui lendo Gênesis, né? A tentação de Eva, vendo como que a serpente ela trabalhou ali na mente de Eva, primeiro tirando o foco de tudo aquilo que era bom e que Deus disponibilizou para Eva e para seu marido, e colocando a mente, os olhos de Eva naquilo que era proibido. Você vê que Deus ele criou dezenas, centenas, né, de árvores e frutos, e disse para Adão e Eva: olha, coma livremente, somente da árvore do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comeres morrereis. E aí a serpente ela chega e diz: olha, Deus não falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ou seja, Deus tinha dado todas as árvores. E a serpente veio: olha, Deus não proibiu vocês de comerem das árvores? Primeiro aí você já tem uma distorção, negando, tentando substituir aquilo que Deus havia dado, liberado, e colocando como se Deus tivesse proibido tudo, quando na verdade Deus proibiu o mínimo. E aí o que ela faz? Ela tira os olhos de Eva de tudo que havia disponível e consegue colocar os olhos de Eva justamente na única coisa que era proibido. E essa muitas vezes é a estratégia de Satanás: tirar os nossos olhos de tudo aquilo que nós temos de benefício e colocar os olhos naquilo que não nos é lícito, naquilo que não nos convém. E aí você percebe que toda pregação, todo ensino, toda doutrina, ela está sempre focada em proibições, em restrições, e muito pouco em trazer ao conhecimento dos crentes as realidades que nós temos em Cristo. O crente ele não deve viver focado no pecado, no que é errado, no que ele não pode fazer. O crente deve ter tanta consciência do que foi dado a ele, das bênçãos de Deus, da realidade de ser agora um filho de Deus, de ser amigo de Deus, do Espírito Santo, de ser templo do Espírito Santo, de poder ter um relacionamento íntimo com Deus, sentir a presença de Deus, falar com Deus, ouvir Deus, ter os planos de Deus cumpridos em sua vida, ter as promessas de Deus, tanto aquelas que se cumprem agora, como as grandiosas promessas de coisas que estão por vir. É por isso que Paulo, ele lá em Colossenses, ele faz essa distinção no capítulo 2, que ele diz: olha, vocês já morreram com Cristo, por que vocês estão focados em regras? Isso tem aparência de piedade, de disciplina, mas não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. E aí no capítulo 3 ele diz: olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, percebeu? Se morrestes com Cristo, se ressuscitastes com Cristo. Se você morreu com Cristo, você não tem que estar preocupado mais com regras. Mas se você ressuscitou com Cristo, você também não vai se entregar para a carne. Pensai nas coisas que são lá do alto e fazei morrer a vossa natureza carnal. Se regras não têm o poder de mortificar, né, de refrear os impulsos da minha carne, o que é que tem o poder de fazer isso? Pensar nas coisas que estão lá do alto, me encher da realidade do reino de Deus, das realidades espirituais. Porque se Adão e Eva estivessem tão conscientes de tudo que eles tinham de benefício, aquela árvore não significaria nada. Entendeu? O que é o pecado? O que é ir para uma balada? O que é fazer sexo fora do casamento? O que são essas coisas diante de todo o benefício que você tem em Cristo? Nada. Lixo. E se você tiver uma revelação maior ainda, né? Não só de bênçãos que Deus te dá agora, né? Cura, provisão, das coisas que você desfruta agora, mas se você tiver uma consciência de futuro, de tudo que está reservado, quando você lê a carta, você vê que eles estão... Paulo, nessa carta de Colossenses, por exemplo, ele fala da herança que nos está reservada nos céus. Quando você começa a estudar a escatologia, por exemplo, e descobrir as coisas que Deus vai fazer ainda, o que nós temos ainda para viver com Cristo no milênio, na eternidade,
as coisas desse mundo se tornam tão pequenas, perdem o valor. Então a questão é essa. Você precisa estar tão cheio, consciente das realidades de Deus, das realidades da palavra de Deus, a ponto de que as coisas desse mundo elas vão perdendo o valor. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai perdendo. Você vai perdendo o apetite por essas coisas. E você vai começando a ansiar pelas coisas maiores de Deus. Esse é o segredo para vencer a tentação. E aí, a serpente consegue tirar os olhos de Eva dos benefícios dados por Deus e coloca os olhos dela naquilo que ela não podia fazer. E a segunda estratégia da serpente é o seguinte: Eva disse, olha, Deus disse que se comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. E aí a serpente vai fazer o quê? Vai trabalhar tirando a consciência da consequência. A serpente ela tira a consequência negativa de desobedecer a Deus. Ela fala, não, vocês não vão morrer não. E ela começa a trazer os benefícios da desobediência. Não é assim quando você está sendo tentado? Não, você vai fazer agora, mas você não vai perder sua salvação. Você está debaixo da graça, Deus te perdoa. E vai ser muito bom esse momento de prazer. E tem até doutrinas, criadas por Satanás. Não, se você é salvo, mesmo que você viva em pecado, mesmo que você nunca vai perder sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Só que Paulo, em Romanos 8, ele diz: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. É claro que você não vai cometer um pecado e vai morrer espiritualmente. Mas viva uma vida de pecado para você ver. Agora, quem te garante que cometer esse pecado, 1, 2 vezes, não vai te cauterizando a sua consciência a ponto de daqui a pouco você estar vivendo no pecado sem nem ao menos sentir remorso por isso. E chegar ao ponto de você se afastar de Deus de vez. Então o diabo ele faz isso. Ele vai tirar de você a noção de consequência. Paulo disse, se você viver segundo a carne, você vai estar caminhando para a morte. O diabo e o pregador, influenciado por ele, vai dizer, não, se você foi salvo, você está salvo para sempre. Não, essa morte aí é física, é ser disciplinado por Deus, é as coisas darem errado na sua vida, é a morte no casamento. Não é morte espiritual. Mas se você ler o contexto de Romanos 8, Paulo está falando sobre morte espiritual e vida espiritual. Ele diz, o espírito é vivo por causa da justiça, mas o corpo está morto por causa do pecado. Se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Então a comparação aí é vida espiritual, morte espiritual. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e ele me deu vida juntamente com Cristo, e me ressuscitou juntamente com Cristo. Lembra que eu comecei falando de Colossenses? Se morrestes com Cristo, e se ressuscitastes com Cristo, então agora eu tenho uma vida espiritual para preservar. E se eu viver segundo a carne, eu vou voltar a morrer espiritualmente em algum momento. Mas a serpente vai dizer que não. Não, certamente não morrereis. E aí ela vai te falar dos benefícios do pecado. Por isso que várias vezes na Bíblia o pecado vai estar associado ao engano. Lá em Hebreus fala, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele te engana. Ele te engana com uma falsa felicidade, uma falsa... Como é que dá o nome, meu Deus? Esqueci. Uma falsa sensação de que você está desfrutando, de que você está... Sendo que, na verdade, o verdadeiro prazer está na presença de Deus. Então a questão é, não se engane em relação às consequências do pecado. Saiba que uma vida de pecado vai gerar, sim, morte na sua vida. Não em todas as áreas da sua vida, mas também morte espiritual. Se você permanecer no pecado, você vai caminhar para a morte espiritual. O pecado vai conseguir te afastar de Deus. E também
O segredo não é você ir para as regras. Não, então não posso fazer, não posso pecar. O segredo não é esse. O segredo é você se alimentar da palavra de Deus a ponto de estar tão consciente dos benefícios das outras árvores, do reino de Deus, do reino vindouro, da glória que para nós está reservada, a herança que está reservada para nós nos céus, da possibilidade de desfrutar da presença de Deus hoje, do relacionamento com Deus, e quão é maravilhoso poder se relacionar com Deus, ter Deus vivendo em você, falar com Ele, ouvir a sua voz. Estar tão consciente de tudo isso, de forma que o pecado vai perdendo o brilho. Agora, um momento de prazer se torna nada diante da eternidade que nós teremos para passar com o Senhor. Amém? Te agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Te peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, e eu vejo você no próximo vídeo.